Olá, eu sou Cintia Antonácio, do BHB Food, e trouxe aqui a Juliana Gleiser, que participou do South By, Festival de Inovação, e ela fez uma trilha de foods, de alimentos, sim, e vai trazer para você o que é inspiração. Bem-vinda, Juliana! Obrigada, Cíntia, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Então, prazer, eu sou a Juliana. Atualmente, eu trabalho como executiva de inovação na Accenture, ajudando grandes empresas a inovar. E tenho um grande passado aí na indústria de alimentos, desde a minha formação, sou engenheira de alimentos e cozinheira, passando por toda a minha experiência, né, por muitos anos na indústria. Então, o festival South By, ele traz inspirações para todas as indústrias, na verdade. Ele é dividido em várias trilhas, e esse ano, uma das trilhas foi exatamente sobre alimentação. Só nessa trilha eram mais de 20 palestras sobre alimentos, mas teve muito mais do que isso, porque alimentos é um tema transversal e que tangencia todo tipo de indústria, como vocês também sabem. Então, aí a gente fala de mais de 50 palestras que falaram sobre alimentação. Além disso, tinham 4 eventos paralelos ao South By acontecendo lá em Austin, totalmente dedicados à inovação, e eu consegui acompanhar todos eles. A ideia hoje é trazer um pouco dos aprendizados para vocês. Juliana, conta pra gente como tudo que você vê no Festival South By consegue aterrissar e ser inspirador aqui para a indústria de alimentos, né? Como é que a gente consegue tangibilizar? Vale a pena quem é da indústria de alimentos ir no próximo? Eu já fui, eu sei que vale muito, mas eu quero ouvir de você. Eu acredito que vale a pena sim. Existem eventos totalmente dedicados à alimentação, e a diferença aqui é que a gente vê o tema de alimentos num contexto mais amplo de consumidor, de sociedade como um todo. Então, a gente posiciona o tema dentro de uma contextualização. O que eu vi de mais relevante foram principalmente 4 tópicos. O primeiro se discutiu muito a questão do acesso ao alimento. Então, não adianta nada a gente falar de inovações super mirabolantes se ainda tem pessoas que não têm nem acesso ao alimento. Então, esse lado mais social da alimentação. Ele foi trazido por muitas palestras, mas uma que chamou a atenção foi do José Andrés, que é um chefe e também empreendedor que tem um movimento para ajudar as pessoas em situações de vulnerabilidade a trazer alimentação. Então, ele vai para zonas de guerra, ele deu o exemplo da Ucrânia, que ele conseguiu levar um batalhão de pessoas lá para alimentar a população. Então, esse ponto do acesso foi a primeira tendência. A segunda preocupação grande foi com o nosso planeta. Então, falando muito sobre qual o impacto que a cadeia agroalimentar apresenta nas emissões de gases do efeito estufa. Então, para mitigar essa questão, foram apresentadas soluções muito criativas, desde como eu mudo a alimentação do gado, por exemplo, trazendo algas na alimentação dele, de forma que ele emita menos metano, uma coisa que está super experimental, até coisas que a gente já tem visto aqui em reportagens também, que é a questão de produção de carne in vitro, por exemplo. Só que o que me chamou a atenção nesse segundo ponto foi a quantidade de empresas que já estão olhando para isso. Só no evento entre palestrantes e expositores já foram mais de 7 empresas olhando para a fabricação in vitro de carnes. E algumas delas até se especializam num nível super sofisticado. Por exemplo, na França tem uma empresa que faz foie gras in vitro. Então, a gente está falando aí já de um grau de sofisticação um pouco maior. A barreira dessa segunda tendência ainda é regulatória, então são poucos os lugares que já são permitidos esse tipo de consumo, mas já tem grandes investimentos, né, grandes startups e investidores por trás, construindo fábricas, só esperando a regulamentação ficar pronta. Então, aqui para o Brasil tem uma grande oportunidade também nesse sentido. E aí, o terceiro ponto para também substituir, né, para mitigar os efeitos estufa, a gente viu uma questão de alimentação plant-based, mas agora indo para a segunda geração. Então, eles falam muito que a primeira geração de plant-based teve um papel super importante de levantar a consciência do consumidor de que é possível consumir produtos de origem vegetal para substituir os produtos carnes. E agora essa segunda geração de produtos plant-based vem para fechar a conta. Então, eles falam que vão ser produtos saborosos, nutritivos, acessíveis e que não poluam o meio ambiente. E aí, como primeira aposta, a gente viu muita coisa de cogumelo. Então, o cogumelo como uma nova fonte de proteína, muito saborosa, e eles estão utilizando o micélio do cogumelo. O micélio é a parte como se fosse a raiz do cogumelo. E aí o que é muito interessante aqui para o mercado brasileiro, porque a gente já vê muitos produtos à base de cogumelo, tem até uma startup que chama Cogumelado, mas a gente não vê muito o micélio sendo utilizado. E aí o cogumelo extrapola para a minha terceira tendência, que é tudo sobre cogumelo agora. Então lá a gente viu não só a questão das proteínas à base de cogumelo, mas também muitos produtos de tinturas e produtos medicinais, aí usando cogumelo juba de leão, por exemplo, que é um que a gente não vê muito aqui no Brasil. A questão dos psicodélicos também para tratamento de saúde mental.
e até na construção civil. Então, o cogumelo está bombando aqui, tem muita coisa interessante. E, inclusive, uma das pessoas que influenciou bastante a cadeia alimentar atual e todas as tendências de alimentação voltando mais ao natural, Michael Pollan, eu assisti ele no South By, mas ele não falou de alimentação, falou de psicodélicos, né? Então, enfim, mostra a trajetória de alguns speakers da alimentação para outros assuntos aí que envolvem bem-estar, saúde em geral. Aliás, quando eu fui, Juliana, teve até uma feira específica de wellness, que até só de devices para testes e trazendo tecnologia muito voltada para a saúde. Mas só para a gente fazer um paralelo aqui. Mas me conta, depois disso... Muito legal, sim. Inclusive, um dos documentários que o Michael Pollan faz é o Como Mudar Sua Mente. E aí um dos episódios é sobre a psilocibina, que vem do cogumelo. E o cara que ajudou ele nesse documentário estava lá também no South By desse ano. Então, realmente foi um tema super conectado. E aí a última coisa que me chamou a atenção, e aí mais do que nessas todas feiras que eu fui paralelas de alimentação, mas sim no supermercado lá dos Estados Unidos, é a quantidade de bebidas funcionais que estão acontecendo lá. Então, hoje você vai numa gôndola de águas, por exemplo, nos Estados Unidos, no Whole Foods e até nos supermercados mais mainstream, e tem uma variedade enorme de águas com suplementos alimentares. Então, a gente vê desde água para você se concentrar, até água para te dar energia, enfim, eu vi até para aumentar a libido. Então, tem muita coisa diferente aí no mundo das bebidas funcionais, já virando mainstream aí nos Estados Unidos também. Achei bem interessante essa tendência. E, aliás, você escreveu, vamos deixar aqui o LinkedIn da Juliana, links para vocês também acompanharem algumas coisas que ela tem escrito, né, em relação ao que ela viu lá no South By. E eu penso, né, a tendência já está muito próxima, antes a gente via tendências com muito tempo, né, e hoje nesse mundo ágil, da metodologia ágil, que você trabalha com isso, né, e leva para as empresas, o ciclo é mais rápido. Então, fazendo um overview de tudo que você descobriu no South By, como é que você vê isso tudo? Aliás, uma síntese maravilhosa, obrigada. Como é que você vê isso aterrissando no mercado brasileiro para quem está ouvindo aqui a gente, que está empreendendo no mercado de alimentos ou que está sentado numa cadeira de marketing, dirigindo equipes voltadas para a inovação? Como é que a gente aterrissa isso? Eu senti isso, Cíntia. Eu senti que a pandemia, principalmente, todos os eventos que a gente está vivendo, eles mostraram que não é mais possível prever tanto a longo prazo. Então, a maioria das palestras e das informações que eu vi, vocês perceberam que é muito de curto prazo, né? Não é nada tão futurístico assim. O que eu vejo de possibilidade de aterrissar no mercado brasileiro é muito explorar essa questão do cogumelo como matéria-prima, que a gente ainda não faz tanto, então tem muitas possibilidades, principalmente olhando para os micélios dos cogumelos. E o outro ponto que eu vejo é sempre pensar em como fechar a conta olhando para o sistema agroalimentar completo. Então, me dá um senso de responsabilidade muito grande para quem é tomador de decisão, para quem trabalha na indústria de alimentos, de como consigo olhar tanto para o alimento, para o meu consumidor, mas também olhando para as pessoas que precisam ter o acesso ao alimento e qual impacto que isso vai gerar na cadeia alimentar como um todo. Então, me deu essa provocação muito grande do senso de importância. Sabe que eu tenho uma sigla, né, que eu falo que todo alimento, para ele ser inovador, ele precisa ter um DNA, o tal DNA. E aí meus clientes falam, que isso, Cíntia, né? O DNA é uma abreviação do que eu costumo trazer nos meus relatórios de tendências e falar para as pessoas começarem a refletir de forma muito simples essa pauta do DNA, que ele tem que ser delicioso, porque prazer é o drive de escolha inicial mainstream, né? Depois ele tem que ser nutritivo, porque as pessoas já entenderam que nutrição faz parte de todo, sem deixar de ser delicioso. E o Y é de acessível, né? Tem que ser acessível, tem que estar perto da sua casa para comprar, ou tem que ser plantado aqui, tem que ser acessível no custo, que é uma das tendências que a gente vê, né? As coisas precisam, né, ter um valor agregado, e ainda assim, né? E o S, que era pequenininho, mas ele está crescendo dos DNAs, a sustentabilidade, o quanto isso tem que ser tudo isso e impactar o planeta. Bem, mesmo sendo difícil, tem mais alguma outra inspiração, algo mais que você lembra, que você viu por lá, para a gente ir finalizando aqui? Teve sim, Cíntia. Teve uma jornalista lá do Washington Post que trouxe uma provocação sobre a neurogastronomia, que é uma modalidade que estão se estudando entre a relação da comida e o prazer, da comida e a saúde mental. Então, nos estudos que ela analisou, tem alguns fatos muito interessantes, como, por exemplo, o formato do alimento. Então, se você vai comer uma comida num bowl, ela fica muito mais deliciosa. E se você usa um talher pesado, seu cérebro entende que aquela comida é de maior qualidade. Então, estão saindo alguns estudos muito interessantes aí sobre o ambiente que está no entorno da nossa alimentação. Acho que vale pesquisar. Depois eu deixo o link também dessa jornalista.
Sensacional. Eu estudo comportamento, né, e a parte da neurociência tem muita relação com isso, e é fundamental, né, nas comunicações, como é que a gente traz e educa esse consumidor para as experiências que ele possa ter, né. Se eu vou cozinhar uma pasta, será que aqueles 7 minutos da cozinhando pode ouvir uma música? Todo o ambiente, a sonorização, toda a embalagem, o que isso pode trazer, e a gente estudar o comportamento de verdade, o comportamento do consumidor e tudo que está por aí, né, elementos que possam favorecer sem exceção de açúcar, excesso de açúcar e sal, mas possam favorecer essa palatabilidade, essa coisa do sabor que é tão importante. Então, tem que olhar para a academia, quando a gente fala academia, né, para a ciência, porque esses pesquisadores estão trazendo, e é muito bom ver um festival South by, que é divertido bastante, né, Juliana? É gostoso, é um momento também ali não só de cultura, de diversão, de aprendizado, mas aquele momento de a gente se envolver com o que está de novo. Austin ferve, eu quero ir de novo, e quem sabe a gente se encontra por lá. Queria te agradecer e dizer que é uma oportunidade enorme para a gente aqui do BHB trazer essas novidades, essa síntese fantástica que você fez, e me despedindo. Você deixa um recado final aí para o pessoal que está te ouvindo e está ali ávido por tentar estudar onde é que está a plantação de cogumelo, onde é que é esse micélio, porque no futuro, minha gente, tudo vai vir de alguma outra fonte, do fermentável, etc., porque os recursos naturais estão escassos, né? Então, a gente precisa olhar para esse ESG, olhar para fontes alternativas, e já está acontecendo. Na Singapura já se come lá a carne, né? Sintética de laboratório, porque já foi liberado, e daqui a pouco está chegando em algum lugar. Obrigada, Cíntia. Queria agradecer mais uma vez aqui o convite. E meu recado final, pessoal, para vocês é como que a gente pode olhar para o nosso passado para trazer inovações, né? Porque o cogumelo é um elemento ancestral que está aí há milhares de anos, uma das primeiras espécies que foram encontradas na Terra, e a gente começou a olhar para ele de novo agora. Então, o que mais que a gente pode olhar para o passado para trazer fonte de inspiração para inovação? Queria deixar vocês aí com essa pulga atrás da orelha. Sensacional, porque o mundo ele é cíclico, né? Ele é cíclico, então a gente olha para trás e vai resgatar aí na natureza, com um pouco de inteligência artificial, por que não, né? Olhar aí com os computadores e resgatar isso tudo, mas sempre inovar com utilidade e com essas tendências todas que a Juliana trouxe, né? Olhando para a acessibilidade, para o planeta. É os DNAs, gente. Obrigada, Ju. Valeu mesmo a sua participação fantástica aqui no BHB. Muito obrigada. Obrigada.